Gente, isso aqui está funcionando bem? Está todo mundo ouvindo? Tá? Ok, então nós vamos dar início ao lançamento da nossa exposição e eu vou dar a palavra ao primeiro vice-presidente do Instituto de Magistrados Brasileiros, desembargador Roberto. Obrigado, desembargadora Cristina Gaulia. É um prazer estar aqui com vocês todos, principalmente com a doutora Cristina Gaulia, com o meu sempre presidente também, Peterson Barroso Simão, meu desembargador querido, meu desembargador também niteroense, muito amado, e todos vocês. E principalmente porque também eu já pertencia a essa casa aqui como presidente da Comissão da Memória Judiciária, não é? Que era o representante, inclusive, do museu, antigamente do Museu do Tribunal de Justiça. Então, é um prazer muito grande estar com a senhora, minha querida amiga desembargadora Cristina Gaulia, que agora comanda isto aqui muito melhor do que a nossa equipe fazia, né? Por muito mais recursos. E é um prazer muito grande ter a senhora aqui como a nossa patronesse nesta exposição do nosso pintor Alci Viana, que, como vocês podem observar, é um homem que ele pinta simplesmente a nossa vida do dia a dia. Ele não é um homem abstracionista, não, pelo contrário, é bastante figurinista, mas que quis traduzir com muita calma. Os senhores vejam que não há nenhum quadro de tempestade no mar ou em terra. Ele nos leva um pouco a observar e procurar entender a tranquilidade da vida comum do dia a dia. Então, é um prazer enorme que a doutora Cristina Gaulia tenha dado essa oportunidade de estarmos aqui, IMB, Instituto dos Magistrados do Brasil, unidos aqui ao atual comando do Museu da Justiça. Muito obrigado por isso, exatamente, né? E, juntamente aqui com o nosso amigo desembargador Peterson, que é um amante entre nós, especialmente da pintura aqui no nosso estado. Então, queria passar a palavra a ele, que melhor do que eu, ele saberá dizer muito mais sobre o nosso homenageado. Bom dia a todos presentes. Cumprimento a desembargadora Cristina Gaulia, desembargador Alexandre Cezino, desembargador Roberto Guimarães e a todos que aqui se encontram, mulheres, homens, cidadãos, cidadãs. E quero dizer o seguinte: o Instituto dos Magistrados do Brasil fez mais um ponto positivo no dia a dia, que é esta exposição para rememorar o nome do artista plástico Alci Viana. Isso tudo com a ajuda da desembargadora Gaulia. E é muito importante nós resgatarmos a memória daqueles que merecem. Ele trabalhou honestamente em Niterói, vindo aqui ao Rio, e era um artista muito trabalhador, um homem de bem e um homem sensível, que entregava a sensibilidade dele e aplicava nas telas de pintura. E como disse o desembargador Alexandre, ele tinha uma ligação grande com o judiciário, porque ele tinha uma preferência para entregar quadros a pessoas que eram magistrados ou do mundo jurídico. Muitas vezes ele foi no meu gabinete lá no Tribunal do Júri de Niterói. Olha, eu só quero uma pintura assim. Aí uma vez eu falei com ele, não, agora eu estou querendo não uma paisagem comum, quero uma paisagem da igreja de São Francisco, lá em Niterói.
E 2 dias depois, e isso artista plástico é muito difícil trabalhar tão intensamente, 2 dias depois ele levou a Igreja de São Francisco para mim, num quadro muito bacana que eu tenho na minha casa. Então, é muito importante isso que o IMB está fazendo. Nosso presidente, vice-presidente do IMB, desembargador Roberto Guimarães, e a desembargadora Tereza Cristina Gaulia aqui nessa ajuda. Mas aí eu queria ir um pouquinho mais além do que a gente está vendo hoje sobre a pintura. E eu queria falar, desembargadora Gaulia, desembargador Alexandre, que eu estou fazendo um estudo sobre a vida do magistrado perante o trabalho que ele executa dia a dia. E eu vejo quanto sai de nós a energia positiva que nós temos para poder aplicar no julgamento e aplicar certo e corretamente e com responsabilidade. Outro dia, eu fiz um julgamento como relator de um caso que veio da primeira instância com condenação de um médico anestesista que anestesiava a mulher que estava tendo filho na mesa de cirurgia e se masturbava. E ele foi condenado em primeira instância e foi confirmada a decisão também em segunda instância. Eu fico pensando como que aquela energia negativa daquele processo insere na nossa alma e para depois sair tem uma certa dificuldade. E a nossa responsabilidade é muito grande. Outro dia, lembrando também o desembargador Alexandre, ele teve que ir em Búzios fazer para julgar corretamente um processo, para ter certeza sobre o assunto, foi em Búzios ver uma perícia em loco para poder julgar corretamente. Lembro também da desembargadora Cristina Gaulia, o quanto ela se esmerou e quanto que ela deu de si, da energia positiva dela, para poder criar a chamada justiça itinerante. Então, isso tudo são energias que saem do nosso corpo, da nossa alma. E para nós restabelecermos essa energia, só através, primeiro, de muita saúde da nossa família e depois dessa amizade entre todos nós, isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, nós nos entregarmos no nosso tempo disponível à arte, a ver uma paisagem, a ver um quadro figurativo, e isso vai nos transportando de novo com energias positivas. É o caso, por exemplo, da gente ouvir uma música, ver uma paisagem, ver o mar, ver uma floresta, isso vai repondo essa energia negativa que o magistrado possui. Então, ouvir uma música, ver a arte, ver o artista com a sensibilidade dele pintando, isso transporta para dentro de nós de novo como energia positiva, e isso que engrandece a arte em toda a história. E uma coisa vai levando a outra. Eu vendo, por exemplo, em Florença, no Carnaval, quando eu fui ver lá naquele museu de Vecchio, os quadros antigos, e lá eu vi uma frase do Dante Alighieri que eu nunca mais vou esquecer, tão importante que era. Dizia o seguinte, Roberto, se eu não estiver enganado, dizia: quantos eu vi que se desfizeram por sua própria soberba. Isso Dante Alighieri, por volta de 1200, 1250, já teria escrito a respeito da soberba. Então, a arte liga a pintura, liga a poesia, a música e suaviza a alma. Essa sensibilidade de ver uma pintura, ver uma música, ver uma alegria, um esporte, por exemplo, isso tudo vai repondo a energia que o magistrado perde ao longo do tempo. Então, muito bem-vinda essa exposição. Parabéns à desembargadora Gaulia, parabéns ao desembargador Roberto Guimarães, parabéns ao desembargador Jean Saad, que não está aqui porque está no evento que ele foi convocado. Parabéns a todos, porque isso é muito importante, nós trabalharmos vendo a arte, estando próxima dela. Isso é sensibilidade humana acima de tudo. Obrigado. Obrigada, colegas. É uma grande alegria tê-los aqui ao meu lado. O Centro Cultural do Poder Judiciário só trabalha com parcerias, de modo que eu fico muito feliz que o Jean e que o Roberto, enfim, que toda a diretoria do IMB
tenha concordado em fazermos essa exposição maravilhosa aqui nesse espaço. E eu quero falar de uma maneira muito informal uma coisa muito interessante. Não sei se vocês sabem disso. O Alci Viana fez uma exposição no Tribunal de Alçada Criminal, aqui no Tribunal de Justiça, em 1996. Eu estou até arrepiada com isso, porque está fazendo 30 anos. Então, nós estamos, na verdade, homenageando esse artista, né, depois de 30 anos. Ele já teria merecido homenagens em momentos mais passados, mas o importante é que essa data, uma data comemorativa e uma data bastante emblemática. Depois eu queria dizer também que é importante que vocês percebam as sutilezas desses quadros que estão expostos. E eu já sei que o desembargador Peterson tem outros quadros do Alci Viana, e nós vamos, muito brevemente, quem sabe na semana que vem, até aumentar a nossa vernissagem de hoje, porque o desembargador Peterson também vai trazer algumas obras de Alci Viana. Mas é interessante notar que todos os quadros, eu sempre olho o céu. É uma das coisas mais assim emblemáticas de você olhar quando se pintam a natureza, quando se pintam situações da natureza. Todos os céus de Alci Viana são diferentes. E nenhum é lugar comum, nenhum é um azulão, né? Aliás, meu pai costumava dizer que céu com nuvens é muito mais interessante, né? E em todos os quadros dele, ele tem essas sutilezas que convergem muito, desembargador Peterson, para isso que Vossa Excelência colocou, né? Um restauro de alma, um restauro de energia. E muito embora os quadros dele não tenham um nome específico, né? Eu também fui pesquisar isso, né? É muito interessante que ele pinta cenas muito intensas, são pacíficas. O desembargador Roberto Guimarães disse muito, e ao mesmo tempo não são, né? Quando você olha a Bahia, quando você olha o mar, quando você olha, às vezes, esse céu revolto, ele tem uma competência e um talento artístico muito interessante, porque ele consegue passar essa ideia, né, de pacifismo, de paz, mas a gente percebe que, no fundo, as ondas do mar, né, a árvore aqui na casinha que está inclinada pelo vento. Então, ele tem um respeito pela natureza que, na verdade, tem altos e baixos, né? A natureza, ela vai e volta. E quando ela é muito intensa, né, ela acaba nos mostrando tempestades, que fazem parte também, né? Uma outra coisa muito interessante é que ele não traz, a não ser episodicamente e em muito menor escala, pessoas. A grande maioria dos quadros, na verdade, sequer tem pessoas. Mas ele coloca, em alguns momentos, pessoas em locais chaves, mostrando o trabalho árduo da população trabalhadora rural. Então, assim, os quadros têm tantas nuances, e eu acho que, na medida em que a gente vê mais quadros do Alci, mais descobertas interessantes a gente vai fazendo. Eu ontem, quando vim aqui e vi pela primeira vez a exposição, vim checar se estava tudo certinho, né? Estava, isso é a nossa equipe, IMB e CCPJ, né? Eu percebi, assim, muito emocionada, como é um artista realmente que foi capaz e teve o talento de reproduzir essas sensibilidades, essas pequenas qualificadoras que muitas vezes a gente não consegue ver em outros tantos quadros. Então, é um prazer enorme nós estarmos sediando essa vernissagem de aniversário de 30 anos do Alci Viana. Eu agradeço demais ao IMB por essa oportunidade. Peço que outras oportunidades idênticas se abram, inclusive pedi ao desembargador Alexandre Cizinho, ele me fez aqui uma confidência, que eu não sei se você quer falar, Alexandre. Depois, então, Alexandre me fez uma confidência de que há uma possibilidade de nós resgatarmos
também uma exposição de quadros que precisam de restauro, Ana Paula Delgado, que é a nossa diretora do CCPJ, que estão lá em Niterói. E eu, então, disse a ele que contaríamos com a colaboração dele, assim como contaríamos com a colaboração do desembargador Peterson, que é um colecionador de arte pictórica, né, arte de quadros, né, extensa, e que nós gostaríamos muito de mostrar, em pequena parte, se fosse possível, aqui no nosso CCPJ. No mais, é deixar esse espaço, na verdade, à disposição de todos e todas. É um espaço prata da casa, né? O símbolo desse espaço é que é um espaço prata da casa. É para as nossas exposições, as exposições que nós julgamos que são importantes e necessárias para fazer esse resgate que o desembargador Peterson tão bem colocou, porque a nossa vida é realmente muito dura. Então, quando a gente vê uma exposição como essa, a gente se restaura por dentro, né? Obrigada, então, a todos e todas, e está aberta a exposição, né?